Mozart Benedito é geógrafo, jornalista e escritor. Autor da coleção Mitologia Brasílica. Ele vem ao Arte e Letra para falar sobre Saci, Iara, Curupira, Boitatá, mitos da cultura brasileira que encantam crianças e adultos. O Arte e Letra volta já. Olá, Mozart. Obrigada Oi. por sua presença. Eu que agradeço, mais uma vez. A sua coleção Mitologia Brasílica traz 5 livros, não é? Sobre os mitos brasileiros, os mitos conhecidos da nossa mitologia, e traz um outro livro com lendas e personagens importados, mas que se adaptaram, não é, à nossa cultura. Como é que foi a ideia de você fazer uma coleção tão bonita assim? Isso aí começou com a militância da gente na Sociedade dos Observadores de Saci, a SOSACI. Só Saci. SOSACI. Então, teve uma época que uma promotora perguntou para as autoridades de educação do Estado, de Educação e Cultura, por que se comemora o Halloween em São Paulo, tanto no Estado como no município. Tem leis, inclusive, para comemorar a cultura popular brasileira. E em vez de comemorar o Saci e os outros mitos brasileiros. Aí as autoridades do ensino disseram que os professores não conheciam os mitos brasileiros. Realmente, poucos conhecem, não é? Aí o OI ficou com essa ideia, falou, vamos fazer uma coisa, para eles não ter essa desculpa depois, a gente fazer uma coisa esclarecedora, mas um trabalho não de ficar com picuinha, assim, mas contar a história de cada mito, da mitologia tupi, principalmente, né, de origem tupi-guarani. E tem mais um adendo que eu acho que é muito interessante, que a mitologia brasileira é muito voltada ao meio ambiente. Cada mito tem uma relação com uma área do ambiente. Que me chamou a atenção também e queria que você comentasse. Eles são bem, assim, preocupados com o meio ambiente, com a proteção, não é? Porque na mitologia, assim, antes de existir leis, os povos primitivos, isso não é só no Brasil, até os gregos também consultavam lá os seus oráculos, essas coisas, para saber o que podia e o que não podia fazer. E os nossos tupis, eles tinham os mitos que controlavam, regulavam a vida deles, autorizando. Então, disso aí surgiu assim, esses grandes mitos, que são o Curupira, protetor das matas. Então, o índio não corta mato, assim, para cortar uma árvore, para fazer uma canoa, ele faz uma espécie de uma oração, pedindo a autorização para o espírito da árvore. Uma permissão para fazer aquilo. Então, ele não faz as coisas à toa. Ele não mata bicho, porque sabe que caipora protege esses animais. Se ele matar bicho sem ser por necessidade, se ele matar fêmea, amamentando ou prenha, ou matar filhote, ele vai ser duramente castigado. Porque eles não fazem isso, né? Não fazem. Assim, é claro que a partir do momento que teve um convívio com a civilização europeia, perderam muito disso. Muitos povos, mas muitos continuam ainda com essa ideia. Com essa ideia, fazendo umas coisas de acordo com, obedecendo esse povo. A Iara, que é protetora das águas, dos animais das águas, eles sabem que se eles acabarem com a água, como a gente faz assim, se dependesse dos índios, nunca ia ter um Rio Pinheiros, um Tietê, poluído do jeito que está, sem oxigênio, né? Não tem jeito de ter que peixe. acaba com os animais, com os peixes, com tudo mais. Você deve, lógico, concordar com isso, que as crianças conhecendo esses mitos, isso ajuda a que elas se preparem para tomar mais cuidado com a natureza, proteger a natureza. Sim, isso aí é uma coisa que é interessante, você tem que começar desde criança. O Monteiro Lobato, quando começou a escrever livros infantis, ele partiu daquela ideia, mais ou menos, ele não falou isso, mas aquele ditado, burro velho não toma ensino. Né? Mas ele ou então é de pequeno que se torce um pepino, né? então ele falou assim, os adultos não têm mais jeito. Então vamos começar, as crianças, assim, isso vale para tudo, uma educação alimentar,
Uma criança que é viciada, por exemplo, em refrigerante, dificilmente ela vai ter uma Voltar ao alimentação suco, saudável. tomar um suco, assim. não é? Então, isso aí, ele crescendo, ouvindo, lendo essas coisas, e são coisas bonitas, são mitos bonitos. São. Eles têm muito a ver com a vida, né? Com a continuidade da vida. Então, eles vão tomando consciência, essas crianças, eu sempre procuro, em outros trabalhos que eu já fiz para criança também, que, assim, que os filhos deles vão viver melhor ou pior do que eles estão vivendo, dependendo do que eles fizerem. Da ação deles agora, então, né? O mundo pode estar muito melhor ou pode estar uma porcaria irrespirável, sem vegetação, Exatamente, uma coisa exatamente. assim. E eles entendem muito. Eles entendem muito. Porque é uma cadeia, né? Se eu protejo aqui, o outro que vem à frente vai encontrar alguma coisa melhor, né? Sabe que eu já vi até filho de industrial cobrando do pai dele para não poluir? Olha, Já vi. porque muitos industriais não levavam nada em consideração, né? Despejavam todos os dejetos nos rios e não queriam nem saber o que estava acontecendo. É o lucro a qualquer custo. É, a qualquer preço. Então, a outra coisa também que a gente vê é assim, o seguinte, na hora do lucro, um sujeito que destrói um rio, às vezes jogando poluentes no rio, vamos supor que ele lucre 10 milhões para fazer aquilo lá em alguns anos. Então, destruiu a vida, destruiu o rio. Para recuperar aquilo lá, ele vai gastar muito mais e não é ele que vai pagar, Exatamente, são todos nós. Somos todos nós. Então, tem isso. Tem que pensar, sim. O livro sobre o Saci, que é o mais encorpado, né, aí da sua coleção, tem uma razão de ser. Você trabalha bastante tempo, não é, pesquisando a história do Saci. E é uma curiosidade, né? Nós conhecemos o Saci como um menino negro, né, de uma perna só, com um gorrinho vermelho, mas, na verdade, como você conta no livro, ele é um mito indígena, né? Como é que foi essa passagem? Porque o índio tem uma textura de pele, de cabelo, né? E o Saci se tornar pretinho, assim. Então, aí tem o seguinte, que nas lendas guaranis, o Saci era um menino, um curumim, quer dizer, um menino índio, que habitava a fronteira, as matas da fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina, que é a região da Mata Atlântica ali, inclusive, porque a Mata Atlântica não fica só no litoral, alguns lugares ela avança pelo interior. E esse menino índio era uma espécie de um deus bonzinho que tirava as pessoas perdidas da mata, que ajudava as pessoas. Só que quando chegou o colonizador sabe que uma das primeiras coisas, uma das maneiras mais fáceis de dominar um povo é você destruir a cultura dele e impor a sua. Então, eles fizeram isso com toda a mitologia indígena. E no caso do Saci, começaram a falar que ele era um demôniozinho, que cheirava enxofre, tinha chifre e fazia maldades. E aí foi demonizando o Saci, como demonizaram outros mitos também. E o Saci ficou, então, com aquela fama ruim. Nessa fase, as negras das senzalas, que eram grandes contadoras de histórias das fazendas, adotaram o Saci. E eu acho que até meio espertamente, porque quiseram trazê-lo para o seu lado, né? Trouxeram para eles e transformaram ele em negro. E aí passaram a ter uma coisa interessante também, porque uma das coisas que o Saci dizem que ele faz é jogar sal na comida. Nas sopas, agora imagina, assim, então uma escrava que fazia uma comida, se estivesse muito salgado, interessante. Ela sabia que ia ser castigada. Né? Ela fala, não, foi um negrinho que apareceu aqui e tal, depois jogou sal. Uma revolta na senzala. Se descobrir quem começou aquela revolta ali, o cara ia ser ou morto ou marcado a ferro. Então, quem foi que começou essa rebelião aqui na Eles senzala? tinham um bode expiatório, não é? Foi o Saci. Então, mas diz que ele é uma figura assim que gosta de provocar, é brincalhão, não é? Cutuca as pessoas. O Cornélio Pires, que é um grande contador de causas da região aqui do sul do estado de São Paulo, da região de Sorocaba, aquele lá de Tietê, ele dizia que o Saci, ele faz isso para acabar com a modorra da vida do sertão, que a vida é muito devagar, parada. Então, que o Saci vai lá para agitar, mexer um pouco com isso. Então, ele torna a vida mais divertida. Você é sócio fundador, não é, da Sociedade Observadores do Saci, a Só Saci. Qual é a finalidade, o que essa sociedade promove? Conta um pouquinho para nós. Essa sociedade surgiu, assim, da gente ficar com o incômodo da invasão cultural estrangeira, especialmente do Halloween. Tinha escola pública, em zona rural, comemorando o Halloween, sem ninguém saber o que é isso.
Aí a gente começou a ficar muito incomodado. estranho, Falando, vamos fazer alguma realmente coisa incomoda. que pô, não é possível. Aí resolvemos fundar a Saci como defesa da cultura popular, Dos defender a mitos cultura popular brasileiros. brasileira. Tá. E marcamos uma reunião em julho de 2003, em São Luís do Paraitinga, num bar, num frio danado. Então a reunião foi regada muita cachaça, conhaque, e fundamos a esquentar Saci um pouquinho. com essa finalidade. Escolhemos o Saci como símbolo, porque poderia escolher outros mitos, mas o Saci é o mito, além de ter esse caso, ele é original, índio de origem, virou negro e depois ganhou aquele gorrinho mágico europeu. Então ele tem a nossa mistura, né? Ele é a síntese do brasileiro. Só não tem oriental, porque o oriental chegou depois. Isso. E aí, então a gente escolheu isso por esse motivo, é um deles. Outro é que ele é conhecido, o mito mais conhecido no Brasil. Eu já falei sobre o Saci no Amapá, Roraima, Amazonas, Todos Goiás, conhecem. Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina. Não precisa explicar o que é o Saci. Todos conhecem. Se eu falasse de outro mito, as pessoas iam ficar em dúvida quem é. Então, esse é outro motivo. E outro que ele tem também, que ele é o mais brasileiro de todos, porque ele é negro, então ele é vítima de preconceito por ser negro. Ele é perneta, então é vítima de preconceito também. É pobre, só anda pelado. Você pensou em tudo. E é um gozador, brincalhão, leva isso tudo na brincadeira. Ele não é um infeliz, ele não é um mito infeliz, ele é um mito feliz. Então é um brasileiro mesmo. Representa realmente, né? Então surgiu para isso. E a gente já marcou logo de cara, na primeira reunião de fundação, vamos comemorar dia 31 de outubro, Saci e seus amigos. Dia do Saci e seus amigos. Os amigos são todos esses São mitos. todos os demais. Os demais. O Saci é o guardião das florestas, não é? Que você diz. E a Iara é a senhora das águas. Quem é a Iara? Conta um pouquinho para nós. A Iara, na verdade, ela é associada com uma sereia hoje em dia. Mas isso foi a partir do momento que chegou o europeu. Mas não tem nada a ver com a sereia, Iara. Não tem nada. Ela, para começar, em alguns povos ela era masculina, se chamava Ipupiara. Ipupiara. O que morava nas fontes. E ele era... Em alguns lugares tinha Ipupiara macho, Ipupiara fêmea também, assim, mas era uma coisa... Até o padre Anchieta cita Ipupiara. Assim. Então, é gozado que eles contestavam a existência disso, mas nas cartas para a Europa... Ele relatava... Para a ordem, ele relatava que viu o índio ser atacado por Ipupiara, não sei o quê... Então admitiam a existência, mas né? não admitia a existência. E aí, só que quando chegou, assim, os europeus chegaram aqui, eles acharam que esse mito era uma sereia, porque tinha função, que atraía, é um mito atraente, assim, depois que ele virou mulher, a Iara mulher, é irresistível, é sedutora demais, então todos vão por atrás dela. Então eles compararam com o canto da sereia. Você fala aqui do boitatá, por exemplo, né? Ele é considerado por alguns como uma cobra de fogo. Qual é a parte da natureza que ele protege? E ele é mau, o boitatá? Boi é cobra, tatá é fogo, é cobra de fogo. Ele é protetor dos campos, porque as pessoas não imaginam que os campos, eles acham que aquilo lá é coisa que não vale nada. Agora, existe muita vida no campo, desde vida animal até a vida vegetal muito rica também. O que tem de erva medicinal nos campos, por exemplo, vai ver que a gente já deve ter perdido muita erva de cura. Com certeza. De muitas doenças. Assim. Podemos ter perdido mesmo. Então, quando as pessoas queimavam o campo sem necessidade, o boitatá ia lá, ataca. Mas queima, e queima mesmo. Então, você vê, então não é que eles sejam maus, mito eles não é... têm que proteger, então eles castigam aqueles que desrespeitam, não é? Que não segue as normas da sociedade que ele quer que siga. Né? Isso vale para tudo. Né? Nas igrejas, todas as religiões têm isso. Sempre funciona assim. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Mozart Benedito revela mais da sua arte. Daqui a pouco, até já.
O Arte e Letra está de volta com o escritor Mozart Benedito. Mozart, no livro Caipora, você conta que ele protege os animais, não é? E auxiliado pelo Anhanguá. Anhangá. Né? Anhangá. Ou Anhanga também. Anhanga. Quem é o Anhanga ou Anhanguá? E o que faz o Caipora? Vamos lá. Assim, na mitologia tupi, no início, o Caipora significa morador do mato. É igual a síntese da palavra é mais ou menos a mesma de caipira. Tá. É morador do mato. É bem parecida, né? Caipora e caipira. Morador do mato. Etimologicamente é a mesma coisa. Tá. E ele é o protetor dos pequenos animais da floresta, no início. Andava montado num cateto, que é um porco do mato, o maior da manada, e quando vem o caçador, ele esconde pelo meio da mata, e quando mata algum, ele tem a competência de... esse cateto maior, só encostar o focinho no animal morto, ele ressuscita. Ressuscitar. E ele também castiga o caçador. Ele é auxiliado, na mitologia anterior, o Anhanga, o Anhangá, significa alma, espírito. Ele não tem forma física. Ele aparece, às vezes, sob a forma de um grande veado ou uma grande anta enorme que atrai caçador e vai levando. O caçador não consegue alcançar, ele vai levando até o fundo da mata quando o cara fica perdido. Depois ele castiga também, né, se for o cara mau, se for o caçador mau. Só que o Anhanga ficou meio esquecido. Então ficou assim, ele virou o caipora protetor de tudo. É gozado que no Ceará, por exemplo, eles falam a caipora, é mulher. Caipora. E namoradeira, inclusive, namora homem de verdade. Mas olha, cada lugar tem Só que alguma ciumenta que é uma praga. Se ela descobre que o cara tem outra namorada, ela dá-lhe uma surra que ele vai... no Ceará, eu conheci muito cearense ali, no tempo que eu andava por lá, que o cara, para entrar na mata, ele deixava um presente para caipora. Olha, assim, então, interessante. Muita gente... Para se sentir protegido, agradar a caipora. Você conta uma história interessante no livro, né? A moça, a senhora grávida que pediu o marido que queria comer uma língua de anta, né? E ele sai desesperado. Todo o livro começa com um conto, né? Então, nesse conto, a gente trata do personagem, da função dele. E os seus personagens também, você tem o tio Nicodemos, os dois sobrinhos, né? A Aninha, o Aimberê. Isso entusiasma até as crianças, os jovens, né? A continuarem a leitura. E o Curupira, que ele é famoso, né? Tem os pés virados para trás, ele é o guardião o gênio da mata, né? O gênio da floresta. Ele tem o cabelo vermelho, dente verde. A palavra curupira em tupi significa corpo de menino. Ele é pequeno, atarracado, e tem muita história. Ele é protetor, originalmente, protetor só da vegetação da floresta. Mas, com o tempo, na própria mitologia indígena, ele passou a entender que a floresta é una, ela tem toda a vida, tem água, animais, tudo é uno. Então ele protege tudo na floresta. Não dá para proteger só os animais, né? Não dá. Ele expandiu a proteção dele. E ele é outro que castiga violentamente caçador que mata, por exemplo, fêmea prenha. Ou que corta a árvore sem, assim, põe fogo na mata. Então é um mito, assim, ele é assim, fora o Sol, a Lua e o Rudá, que são os três mitos centrais da mitologia tupi, o Curupira é o principal deles. O que protege, ele tem uma predominância sobre os outros. Assim, ele é respeitado pelos outros mitos também. E parece que ele é bravo, né? Ele tem bravo. E feio, né? Tem os dentes verdes, cabelos vermelhos. E diz que os pés voltados para trás é para confundir os caçadores, né? Porque as pegadas dele ficam ao contrário. Fica uma coisa confusa. E eu já ouvi muita história também ouvi mesmo história de gente, tanto na floresta amazônica como assim, até no livro do Graça Aranha, que se chama de Canaã, tem uma história tem uma história de um cara que vai atravessando a mata de noite e leva uma surra de um curupira. Assim, ele provoca o curupira e leva uma surra violenta de desmaiar. Olha, não acreditou que o Curupira estava por ali, né? Tomou-lhe a surra. Na coleção você aproveita também e fala, né? Do lobisomem, da cuca, da mula sem cabeça,
que na realidade são mitos estrangeiros que acabaram se adaptando à cultura brasileira, né? Gostaria que você comentasse um pouco sobre eles. Então, gozado, a gente fez questão de colocar isso aí, porque a gente está tratando da mitologia brasileira, mas muita gente pensa que o lobisomem é brasileiro, a mula sem cabeça é de origem do Brasil também, a cuca, mas o lobisomem surgiu na Grécia Antiga, assim, a lenda do lobisomem, que é um homem que se transformava em lobo. E de lá, quando a Grécia foi dominada pelos romanos, os romanos espalharam por toda a Europa. E da Península Ibérica veio para cá. E ele, então, é esse mito assombrador, assim, de transformação. Que pertence, na realidade, a todos os povos, porque a cultura da Grécia influenciou todos os povos do Ocidente. Virou mito universal. Virou mito universal. Já a mula sem cabeça não é universal, mas ela é originária da Península Ibérica também. A origem da mula sem cabeça é uma moça que namorou um padre. Então perdeu a cabeça. Não literalmente, né? Mas perdeu a cabeça. Então ela foi trazida para cá também e virou esse ser assustador que tem que, nas noites de lua, numa sexta-feira de lua cheia, cada lugar tem uma circunstância, né? É de sexta para sábado, é de quinta para sexta, de sábado para domingo, então, mas sempre de noite ela se transforma e tem aquela missão de sair cavalgando, ataca cachorro, ataca... E assusta, né? Assusta. E a cuca também é gozado. Na televisão ela aparece como uma coisa parecida com jacaré. A cuca? Mas ela, na realidade, é uma bruxa, originária da Península Ibérica também. Só que nas festas da Espanha e de Portugal, a cuca, às vezes, é representada como um dragão. Olha. Uma bruxa que é um dragão. Então, aqui, o dragão foi adaptado, virou uma coisa parecida com jacaré no Brasil. Né? Mas ela também é uma coisa do mito. Desses mitos, você vê que os mitos brasileiros, assim, de origem do Brasil, são ligados ao meio ambiente. Os únicos que são assustadores, sem ter relação com o meio ambiente, são esses. São esses que não têm a ver. Mozart, qual é a importância dos mitos para a formação das nossas crianças? O que você diria? Olha, a primeira coisa, eu acho assim, que você valorizar assim, essa coisa da criatividade, você levar para a fantasia. Fantasia sempre faz parte. A criança que não tem fantasia... Ajuda a viver, né? Enche a vida de alegria. Enche a vida de alegria, vai entendendo mais o mundo também, vai brincando. Então, por exemplo, voltando ao caso do Saci, assim, a pessoa começa a se associar com eles. Tem uma vizinha minha que tem um restaurante, é filho de franceses e tal, um menino dela, e ela me contou que depois que ela leu a história do Saci para ele, quando ele apronta qualquer bagunça lá, ela chega e fala: Gustavo, o que aconteceu aqui? O que você fez aqui? Não fui eu não, foi o Saci. E sai pulando com a perna só. Então, você vê, é uma coisa de gozação. E ele já aprendeu, não é? Desenvolve a inteligência. E no caso aqui, a gente associando o mito também com o meio ambiente, a criança também já cresce, já relacionando essas coisas da inteligência, do poder espiritual, dessas coisas todas, com a questão da sobrevivência na Terra. Exatamente. E você, em todos os livros, você faz questão de frisar, não é? A importância para que as crianças compreendam que não é só uma historinha, né? Que isso está relacionado a nós cuidarmos das matas, nós cuidarmos das águas, mostrar o cuidado com os animais. Bom, prevalecer e preservar a vida, né? Que é o que as crianças precisam. O livro, a coleção toda está belíssima, não é? A diagramação é do Tadeu Araújo e o Oi, que é quem fez as ilustrações. Aliás, você disse que vocês trabalham em parceria, né? É parceria mesmo. Aí, assim, ele dá muito palpite nos meus textos, eu dou um pouco de palpite no texto, nos desenhos dele. Eu não tenho muito o que palpitar, porque os desenhos dele são sempre muito bons. Maravilhosa, tá? Vocês estão de parabéns. É encontrado em qualquer livraria de São Paulo? Não, é uma editora nova e pequena, então ela não tem esquema grande de distribuição. O mais fácil mesmo é adquirir pela própria editora. Então nós vamos colocar o site. E você está trabalhando em algum outro livro? Tem alguma outra obra em andamento? A gente tem muita coisa assim nessa área, juntando ambiente e mitologia. Eu estou muito apaixonado
pelas questões indígenas do Brasil. Então, uma das coisas que eu estou fazendo atualmente é um estudo da língua tupi para transmitir para a criança também palavras da língua. Assim, por exemplo, quando você pensa numa coisa, vou citar um exemplo simples. Você fala, o sujeito está na maior pindaíba. Por quê? Pindá em tupi é anzol, iba é ruim. Para aqueles povos que moravam nas beiras de rio e vivia da pesca, o cara que tem um anzol ruim, quer dizer, o pindaíba, passava fome. Passava fome. Então, quando eu estou na pindaíba, então contar com muita historinha desse tipo. Muito bom. Deixa eu te perguntar só mais uma coisa. É vendida só na forma da coleção, que são os 6 exemplares, 6 volumes, ou ela é vendida separadamente também? Não, é vendido separadamente também. Assim, aliás, a ideia inicial era ir lançando um por um, mas como tivemos a chance de lançar tudo de uma vez... Mas a coleção está lindíssima. Mas quem quiser pode adquirir só separadamente os exemplares. Pode escolher qualquer um. Tá ótimo, tá de parabéns, você transmita também ao OI. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez e obrigada por sua presença. Eu que tenho um prazer enorme de estar aqui, eu agradeço a vocês por terem me chamado. Obrigada. Hoje no Arte e Letra tivemos a presença de Mozart Benedito, autor da coleção Mitologia Brasílica. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Esse disco, esse 1 a 1. Poesia, romances, novos autores, lançamentos no Arte e Letra Literatura. Arte, Letra, Literatura, domingo, 8 da noite.